Boa noite, meus amigos do GELV. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. É com muita alegria e amor que aqui estamos para dar sequência a mais um estudo. Hoje o último tema do mês de setembro amarelo, onde nós vamos então fazer uma conclusão de todo esse tema, de todo esse momento importante de prevenção ao suicídio, um tema extremamente atual, necessário que seja abordado. O tema da noite de hoje, como os irmãos com certeza estão sabendo, é o ser integral, bases para a autorrealização nos caminhos de Jesus. Não poderíamos deixar de finalizar com Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o nosso modelo, nosso guia, né? É aquele que nós podemos almejar a nossa perfeição espiritual. Então nós agradecemos muito. Eu vou pedir hoje uma ajuda da minha filha, porque realmente a gente ainda está com o braço engessado e ela está aqui comigo para dar esse apoio. Eu vou pedir a ela para fazer a leitura da página e fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos ler a página de abertura do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem se intitula Fazei preparativos. Então, eles vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 12. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se distritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandones, portanto, o cenáculo da fé e, aí dentro, fazei preparativos em constante ascensão. Vamos fazer nossa prece, levar nosso pensamento a Deus, a espiritualidade, pedir que ampare da melhor forma a expositora da noite, para que consiga ressoar em nossos corações, criar ressonância em tudo aquilo que foi dito, para que possamos aplicar no nosso dia a dia
para que possamos utilizar para a nossa reforma íntima, nossa reforma espiritual. Pedimos por todos desse país, nesse momento complicado que estamos vivenciando, mas que sabemos que com certeza tem por objetivo a nossa melhora, nosso crescimento como espíritos eternos que somos. Pedimos então a permissão da espiritualidade para dar por iniciada mais uma palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos dando continuidade agora ao estudo, agradecendo a Raquel pela participação e pela contribuição dela com a leitura da página e da prece. Então, como nós falamos no início, hoje é a última palestra do mês de setembro. É o fechamento do Setembro Amarelo, que é a colaboração da nossa casa nesse trabalho de prevenção ao suicídio, mas, acima de tudo, um trabalho voltado para a valorização da vida. Chamar atenção para a importância da vida, a importância de viver, já que Jesus veio para que nós todos tivéssemos a vida e vida em abundância, trilhando os seus caminhos, já que Ele é o nosso modelo, né, o nosso guia, o nosso mestre. Em algum momento a gente vai utilizar também alguns trechos da página de abertura, que ela é muito significativa para a temática que será desenvolvida na noite de hoje, que é a base para a autorrealização ser integral, norteado, obviamente, nos caminhos do Cristo. E vamos começar com uma passagem do Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, em que, na verdade, é o capítulo 2 de Lucas, do evangelista Lucas, e a partir do versículo 8, em que ele vai falar sobre o louvor dos anjos e testemunho dos pastores. A gente não vai ler a passagem toda, mas tem um trecho muito importante para nós. Então, na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou o anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Este é o sinal para vós. Então, esse é um trecho, né, do Novo Testamento, do evangelista Lucas, que é o terceiro evangelista, no seu capítulo 2, e essa passagem só tem em Lucas, ok? Só tem em Lucas. E exatamente é interessante a imagem, porque são os pastores fazendo a vigília, não é? Durante a noite do seu rebanho. E ele fala, naquela noite, na verdade, o que acontece naquele campo é uma verdadeira sessão mediúnica. Então, assim, um clarão, eles percebem um clarão e eles são notificados, né, que Jesus estava ali chegando, que esse Salvador da humanidade estava chegando. Depois eles foram visitar, Maria participa dessa passagem aqui, ela recebe os pastores, como está aqui na passagem, mas é interessante que eles, justamente o pastor vigiando, né, guardando lá as suas ovelhas, naquele momento da noite. E Jesus chega no momento que podemos dizer noturno da humanidade, no momento de noites, que podemos dizer de uma profunda noite interior da humanidade. E Jesus vem então, chega nesse momento, e é o Salvador no sentido que ele traz para nós o clarão, né? E a partir desse momento, da sua chegada ao planeta, toda a trajetória da humanidade, naturalmente, seria modificada.
não seria mais a mesma coisa para a humanidade. Pelo contrário, tá? A partir daí nós teríamos uma responsabilidade maior, porque Jesus veio exatamente no momento que foi considerado o momento de maioridade da humanidade terrestre. Trazer a luz do dia para nós. Mostrar que a vida é plena e pode ser plena de alegria, de felicidade, bastasse que cada um de nós pudesse ter um olhar para a vida de uma forma diferente. Então começa aí na chegada, na anunciação, os pastores, na vigília da noite. Jesus é esse pastor também das ovelhas. Por quê? Porque nós no estágio de humanidade em que nos encontramos, nós estamos mais próximos da animalidade ainda do que da própria angelitude. Então Jesus é o pastor das ovelhas, justamente porque a partir do momento que nós observamos os ensinamentos de Jesus, não é? E praticamos, quer dizer, interiorizamos, meditamos isso, com certeza nós vamos ter condições de mantermos ativadas, melhor dizendo, as nossas forças construtivas, como o autodomínio, o autocontrole, o instinto de conservação, não é? A autorrealização, porque quando a gente fala em autorrealização, normalmente, se a gente perguntasse a qualquer pessoa, né, que tivesse mais voltada para as questões de ordem material e perguntasse a ela o que seria para ela, o que ela consideraria, por exemplo, uma autorrealização. Ela ia dizer, olha, um carro do ano estaria ótimo, né? Ela poderia dizer também uma casa nova, com as mobílias novas, os filhos bem formados, no caso das famílias que têm filhos, não é? Ou um diploma também no bolso, mas isso constitui, vamos dizer assim, uma realização, uma autorrealização de ordem material. Mas em um determinado momento da nossa vida, da nossa existência, nós vamos ter que deixar tudo isso para ir. Embora o conhecimento que nós adquirimos, nós vamos levar, mas os títulos nós vamos deixar, né? O carro do ano também vamos deixar. Vamos deixar para trás a casa nova, mesmo que ela seja própria, ok? Então, por essa razão, nós espíritas, né, precisamos ter, e temos, até pela base que a doutrina espírita traz para nós, que essa autorrealização voltada para a questão do ser integral, quer dizer, do seu ser pleno, ou seja, nós não somos corpo, nós somos espíritos que estamos em trânsito pela matéria. E o corpo, assim como o perispírito, são instrumentos nossos para que nós possamos, através das vicissitudes da vida material, das circunstâncias que essa vida nos apresenta, circunstâncias que essa vida nos apresenta, nós conseguirmos então superar tudo isso, todas essas mudanças, toda essas dificuldades, superar os obstáculos, e nós temos forças construtivas dentro de nós para isso. Isso aqui é interessante, não é? Então, estar disposto a desenvolver em nós esse outro sentido de vida, que é o sentido do ser espiritual. A gente sabe que todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, ele tem por base a vida futura. Isso é fundamental, porque sem esse conhecimento da vida futura, nós esmorecemos, desanimamos. No momento em que eu não tenho o meu objetivo material atingido, no momento em que eu não encontro satisfação porque eu vivo e luto com dificuldades, eu não vou compreender aquelas dificuldades, não é? Então eu vou esmorecendo, eu vou me entregando, eu vou me viciando nas questões materiais e me apegando, e o apego é um grande obstáculo, a gente vai ver daqui a pouco. Como que o apego, que tem apego em vários níveis, né, de entendimento, de compreensão,
né? Como desde o apego a um livro, por exemplo, que às vezes a gente não quer emprestar, até o apego à obra, no sentido que como se a obra do Cristo fosse nossa, e não é nossa, a obra é de Jesus, o trabalho é nosso, a tarefa é nossa, mas a obra, ela é do Cristo, não é? Então, dando continuidade, nós vamos a Amélia Rodrigues, quando ela analisa dentro do Sermão do Monte as bem-aventuranças, porque nós vamos falar da autorrealização do ser integral e pelos caminhos de Jesus, ou seja, a autorrealização, a proposta que Jesus traz para nós. E ela analisa as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão presentes dentro de um grande e profundo ensinamento, que é o ensinamento do Sermão do Monte, né? Então, nós vamos paulatinamente aqui com a Amélia Rodrigues, pegando a contribuição da nossa querida Amélia, no livro Primícias do Reino, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E ela começa, então, falando, né, até citando Mateus e Lucas, porque Lucas ele fala da descida da montanha, né, e, obviamente, Mateus na subida da montanha. A gente sabe que Mateus tem toda a influência lá da subida de Jerusalém, como Lucas tem a influência da descida, ou seja, de Antioquia, né? Então, são visões diferentes, mas que, no fundo, tem grande significado, né? O subir e o descer a montanha. Mas vamos às bem-aventuranças. Nós vamos colocar as bem-aventuranças, que na verdade são, Carlos Torres Pastorino fala isso muito claro na sua obra e sua coleção Sabedoria do Evangelho, que as bem-aventuranças, elas são como escada, né? Ou seja, cada bem-aventurança representa um degrau. E cada degrau desse é uma subida para a nossa autorrealização espiritual, para a autorrealização do ser, né? Que o momento que chegar e que nós tivermos que deixar a matéria aqui e formos chamados de volta ao plano espiritual, nós podemos deixar o carro, a casa, mas nós estaremos levando uma bagagem rica, né, de vontade, de esforços que nós fizemos, e de conquistas que nós adquirimos no campo espiritual. Então, vamos na primeira bem-aventurança, em que ela fala, que Jesus fala, na verdade, para nós, que ela cita no livro Primícias do Reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Numa tradução mais exata, a gente vai ter, então, bem-aventurados os mendigos de espírito. Ou seja, aqueles que mendigam o espírito, aqueles que estão em busca, né, vamos dizer assim, dessa questão espiritual, dessa verdade espiritual, dessa realidade espiritual. E quando nós estamos revestidos dela, nós podemos atravessar qualquer mar bravio na vida material, mas nós teremos forças para seguir adiante. Então, significa os humildes, aqueles que reconhecem que necessitam buscar essa realidade maior. Aquele que reconhece que acima de si mesmo tem Deus, né? Acima do mundo, acima das glórias, das chamadas glórias materiais, das conquistas materiais, nós temos Deus, nós temos a realidade do Espírito. E isso é fundamental. Então, ela vai falando dos pobres, né? Ela diz aqui uma coisa importante para a gente, que os pobres de espírito são os livres de posses e ambições. Livres de posse, qualquer tipo de posse, qualquer apego nosso, seja a coisas materiais, a pessoas, ou até mesmo a obra, ou apego à casa espírita, seja qualquer tipo de apego, à instituição religiosa. Isto é um sinal vamos dizer assim, de estado de desequilíbrio nosso, de um falso movimento da alma, da nossa parte, é um falso movimento nosso, ok? Então, qualquer posse, ela não deixa de ser uma entrave para nós.
tá? Seja num nível mais grosseiro ou no nível mais elevado. E aí a gente fala, por exemplo, de Francisco de Assis, que uma vez Francisco de Assis estava assim, já estava se aproximando dos dias dele partir, né, um pouco antes, e ele estava muito deprimido, muito triste, né? E ele foi então buscar Clara de Assis. E nessa busca de Clara de Assis, Francisco foi buscar o quê? Com Clara, o consolo. E junto com eles os franciscanos. Quando Clara de Assis, então, recebe Francisco com muito amor, com muito carinho, ela diz a Francisco: Francisco, eu sei qual é o problema que está te deixando, a causa que está deixando você triste e deprimido. Aí o Francisco disse assim para ela: sim, é que tem algo que você não conseguiu desapegar-se. É isso que está te causando a depressão. É isto que está te causando o problema. E aí ele pergunta, e os franciscanos que estavam acompanhando Francisco naquele momento, naquela busca, ele também pergunta. Eles perguntam, ficam assim curiosos de saberem o que Clara teria a dizer a Francisco. E Clara diz assim: mas apego? Como apego? Ele foi o pobrezinho, o poverelo de Assis. Como assim apego, se ele se desfez de todos os bens materiais? Mas ela diz: mas tem um que você ainda não se desfez. A obra do Cristo. Você está preocupado em chegar ao seu momento, a sua hora que será chamado por Deus, e você está em dúvida, está inseguro, como que a obra do Cristo vai ficar? É o apego. A obra é de Deus. Entrega a obra a Deus. Porque é Ele que vai dar curso à obra. É Ele que vai dar curso à obra. E, no entanto, muitas vezes nós nos apegamos também até à própria obra do Cristo, né? E a obra é dele, o trabalho é nosso, a tarefa. Somos instrumentos da manifestação do amor, se a gente assim se permitir ser. Não é isso? Então, esse é o primeiro degrau. Depois ela vai falando para nós do segundo degrau, a segunda bem-aventurança que Jesus fala no meio daquela multidão, daquele povo, gente de todo lugar, não só de Jerusalém, da Decápolis, né? Tinha gente de todo lugar ali ouvindo Jesus. E ele fala então do segundo passo, e que nós podemos dizer que seria o segundo passo para a base da nossa autorrealização espiritual, que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E nós temos aí uma explicação plena no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? E nós sabemos, como espíritas, estudiosos que somos, né? Ou pelo menos deveríamos ser, que aflita é toda a humanidade. O que mais temos no momento, hoje em dia, não só por conta do coronavírus, mas por conta de uma série de dramas e de infortúnios ocultos que temos, então, naturalmente, nós temos bastante aflição. Mas a questão é a compreensão diante da dor. A questão nossa é não se vitimizar diante da dor. E a gente se vitimiza, né? A gente se coloca na condição de desprotegido espiritualmente. Nós não estamos desamparados espiritualmente com a dor, seja ela qual for, ou uma dor física, ou uma dor moral, uma dor emocional, não importa. Nós, na verdade, vamos dizer assim, em relação à dor, nós precisamos desenvolver essa nova visão da dor, né? A dor como aquela conselheira, aquela companheira que está dizendo assim: olha, puxa o freio, né? Puxa um pouquinho o freio. Aí para que você comece a repensar a sua vida, né? Então ela fala aqui, porque aí o povo ele fica muito emocionado quando Jesus fala felizes, bem-aventurados, significa felizes, né? Mas também numa tradução mais exata do hebraico ele significa avante. Ou seja, cada degrau que nós vamos transpor da bem-aventurança, nós estamos indo adiante. Então ele fala: todos choram, diz Amélia, e experimentam a paz refazente que advém do pranto.
Creem muitos que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. E dizem outros que a lágrima é pequenez que retrata fraqueza e indignidade. Na verdade, meus amigos e irmãos, a lágrima, diz Amélia Rodrigues, é presença divina. Bem-aventurados os que choram, aqueles que também compreendem as razões pelas quais estão sofrendo. Porque com certeza a causa está em nós. Qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento. Então esse é o segundo degrau para a nossa autorrealização espiritual. Sem Jesus a gente vai ter muita dificuldade de fazer essa realização. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ele, na verdade, Jesus, ele veio manifestar os ensinamentos de Deus, os ensinamentos divinos. Por isso ele foi considerado o médium de Deus. Ela vai dando sequência e ela passa então para os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça, não é? Segundo Pastorino, numa tradução mais exata, essa palavra justiça seria substituída pela palavra perfeição. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, que buscam essa perfeição. E na busca dessa perfeição, olhar primeiro para si mesmo, né? Primeiro naquela chamada caridade essencial, aquela caridade consigo mesmo, né? E depois esse olhar também para o outro. Isso é fundamental, é muito importante. Então, essa é a nossa terceira escadinha da bem-aventurança, importante, né? Então, o homem cheio de amarguras, ele bate a porta da verdade, diz Amélia Rodrigues, né? Na verdade, assim, quando nós estamos sem esse objetivo existencial, nós estamos sem sentido para a vida, nós estamos sentindo uma carência que a gente detecta, porque, na verdade, a carência ela é interior. Como é que você percebe a carência? Porque ela gera necessidade. E ela gerando necessidade, obviamente, ela se materializa para nós. Mas, na verdade, tudo isso, essa necessidade de afeto que a gente tem, essa necessidade de companhias que nós temos, é uma necessidade intrínseca de Deus, uma necessidade profunda de Deus que nós temos, porque nós sabemos lá dentro do distanciamento que nós estamos dele, não ele de nós, não Deus de nós, não uma distância do Cristo para nós, porque Jesus está presente, o Cristo está presente. Jesus simboliza o Cristo interno, está ali falando conosco. Mas é preciso que a gente escute, faça silêncio mental, faça silêncio espiritual, né? Às vezes, mesmo calados, nós estamos em constante barulho mental. E aí a gente não percebe Deus, porque no barulho a gente não percebe Deus. A gente não percebe a fala do Cristo conosco. Jesus nos fala a cada esquina da vida, a cada momento, a cada situação difícil, ela está trazendo para nós um recado. Assim como também a cada situação feliz que a gente vivencia na vida material, também está sendo trazido um recado para nós. E ela continua falando aqui dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, olha só, para a gente alcançar misericórdia, quantos passos a gente precisa ainda dar, não é? Então, é algo mais profundo a misericórdia. Então, assim, tem a humildade, tem o entendimento pleno da dor, né? Tem a busca incessante pelo Espírito, por Deus, pelo Cristo interno. Mas o degrau da misericórdia é fundamental para que nós sejamos aqueles seres autorrealizados espiritualmente. E aí ela fala, a misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Viver cada um para si, entre aspas, é filosofia chã de expansão fácil.
No entanto, só a piedade redime o criminoso, quando a reeducação capacita para a vida. Então, nesse momento, assim, Jesus chama-nos atenção para esse exercício da misericórdia. Quer dizer, o espírito imbuído de misericórdia, ele vai entender que o criminoso, por pior que seja o crime, ele vai compreender que o combate é ao crime, mas que o criminoso precisa de reeducação, precisa de oração, precisa de reabilitação. Porque Deus não deixa que ninguém fique para trás. Ninguém vai ficar para trás. Todos nós chegaremos ao final de tudo, né? Todos nós atingiremos a perfeição relativa. Todos nós chegaremos aonde Jesus chegou e iremos além, provavelmente, porque Jesus está lá no Livro dos Espíritos. É o modelo que nós podemos almejar nesse mundo. Mas nós não sabemos ainda o que está depois de Jesus, muita coisa ainda tem, não é? E continuamos aí para mais um degrau, para a nossa autorrealização, né? Ele falou da misericórdia, e ele vai falando então dos bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então ela fala de esparzir paz, enquanto o pensamento geral é tumultuar a tranquilidade. Mas como que nós vamos esparzir paz, espalhar paz, né? Emanar paz, porque a paz é a conquista interior, se nós também ajudamos a participar do tumulto que está fora de nós. Se nós ajudamos a tumultuar o nosso pensamento, né? Com a nossa fala às vezes grosseira, com a nossa discórdia uns com os outros, como é que nós então ficamos, né? Então é importante essa questão dessa paz, quer dizer, dessa conquista interior, né? Então ele fala expor sem impor, é importante isso, né? Expor e deixar que o outro decida se ele vai seguir ou não aquele caminho, o caminho é dele. Enquanto nós temos filhos sobre a nossa guarda, nós orientamos. Mas depois da maioridade, eles que decidem o caminho que eles querem. Nós não devemos interferir. Podemos escutá-los, podemos, se ele pedir a nossa opinião, até falarmos sobre o que pensamos, mas jamais impor, né? Nesse sentido. A responsabilidade é totalmente daqueles que adquirem a maioridade. Então, a brandura, que é a coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força. Olha que coisa interessante. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Né? Quantas casas espíritas não se dissolvem por causa de brigas, por causa de desentendimentos? Muitas fecham as portas, né? Eu fui testemunha de algumas casas que fecharam suas portas por causa disso, né? Porque o diálogo, na verdade, se acabou. Então, é preciso quem está à frente das instituições, na direção, estar aberto ao diálogo. Mesmo que alguém venha trazer críticas para o trabalho que aquela direção da casa está sendo feito, mas a gente ser capaz de ouvir, né, de forma paciente o que aquele irmão está querendo dizer, a falar da sua insatisfação, é o mínimo que se pode fazer. E a partir daí, verificar realmente se estamos andando no caminho melhor. Ela continua, mais um passo, né? Nosso tempo tá chegando lá e a gente precisa dar um encaminhamento, senão teríamos mais coisas para falar aqui. E ela fala, bem-aventurados também aqueles que têm limpo o coração, né? Os que têm limpo o coração. E ela fala algo muito importante para nós. Ela coloca dentro dessa limpeza do coração, quer dizer, como é que está o nosso coração? E ela dá um destaque a todas as formas de vida. Olha o que ela fala aqui. Ela diz que amar a relva, amar o homem,
o céu, o animal, o inseto, né? A vida em todas as suas manifestações. Integrar-se na essência da substância divina, coração aberto ao amor com pureza em tudo. Esses verão a Deus, aqueles limpos de coração. Esses verão a Deus, né? Então são vários degraus aí de subida para essa conquista da autorrealização espiritual. Então, no momento que eu respeitar as formas de vida que nós temos no planeta, isso é uma coisa tão séria, né? Porque a falta de respeito a todas as formas de vida está trazendo para o planeta atualmente grandes e graves problemas. E aí, a gente tem aqui, nós vamos pedir ajuda a Raquel para abrir aqui, colocar a mãozinha dela aqui para mim, porque eu só estou com um braço, por enquanto, né? Numa página intitulada Regeneração da Humanidade, que é uma mensagem datada de 25 de abril de 1866, ele vai falando assim, ó: infelizmente a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Então, olha que coisa séria, né? A maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência. Mas aí a gente se pergunta, nós desconhecemos a voz de Deus? Com a terceira revelação aí, com o Consolador prometido, será que a gente vai poder alegar que a gente desconhece? Ele continua: desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições, que é o que a gente está vendo aí pelo planeta, destruição, não é? Que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. Então, o que está acontecendo? Nós estamos matando a floresta, matando os biomas, não só brasileiros, todos os biomas brasileiros estão afetados, a floresta, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, todos eles têm uma função a cumprir. Se a gente não preservar isso e não preservarmos, de um modo geral, os biomas no planeta, nós sofreremos as consequências e serão consequências dramáticas. E olha, o fator ambiental é um dos fatores que compõem a questão, por exemplo, ligada à causa do próprio suicídio. Porque o suicídio é multifatorial. São múltiplas as causas. Então, nós temos as causas, por exemplo, espirituais, temos as causas sociais, as causas econômicas, causas ambientais também. Influenciam diretamente. Por quê? Porque nós fazemos parte disso. E afetando os seres que estão num patamar evolutivo abaixo do nosso, em termos da escalada da criação, nós estamos nos afetando, porque nós trazemos, amigos, tudo isso em síntese dentro de nós. Nós trazemos a consciência da pedra em nós, a consciência vegetal, a consciência animal, tudo isso está em nós, né? Tanto é que a gente, olha, tem ciúme, tem inveja, né, no sentido negativo, né? Tem ambição também no sentido negativo. Isso vem da onde? Né? O ciúme, a briga por território, isso vem do animal, vem das escaladas abaixo. Então, quando nós deixarmos para trás isso e conquistarmos a nossa autorrealização espiritual, com certeza nós seremos mais felizes. E só para terminar essa parte do Obras Póstumas, ele fala no segundo parágrafo que a loucura e o suicídio seriam a marca da transição planetária. E o que nós estamos vendo, inclusive, atingindo até as crianças. Por isso que o Gelvi colocou como palestra, que foi feito pelo nosso irmão há 15 dias atrás, falando do suicídio, as causas do suicídio do jovem na criança. Porque, segundo a mensagem Regeneração da Humanidade, que está contida em Obras Póstumas, com certeza,
afetarão, inclusive, não só os jovens como as crianças. E a loucura, ou seja, isso é sinal que nós precisamos cuidar da nossa integridade psíquica, da nossa integridade espiritual. Então, ela fala desses limpos do coração. Isso é limpeza do coração, né? E depois as outras duas bem-aventuranças, na verdade, elas são consequências de todo o nosso trabalho nas bem-aventuranças faladas, como a grande escalada, para que a gente consiga essa autorrealização espiritual. Então ele fala, bem-aventurados, Jesus nos fala, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, depois também ele vai falar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. E aí nessas duas últimas ele está falando exatamente das consequências que vão chegar até nós a partir do momento que a gente se propõe a fazer essa grande escalada. E é claro que a gente vai sofrer perseguição, a gente não vai ser compreendido. Claro que não, porque nem Jesus foi. Como é que a gente quer ser compreendido? Como é que a gente quer que todo mundo aplaude o que a gente faz? Nós que somos cheios de falhas também, temos dificuldade, estamos a caminho, né? Se Jesus, que era perfeito, foi incompreendido, o que a gente vai esperar para nós? Então é preciso que a gente dê uma importância maior à esfera do eu superior, né? Como Leon Denis fala no problema do ser, do destino e da dor. Então, a esfera do eu superior, para que aos poucos, essa esfera possa preponderar sobre a esfera do eu inferior, que normalmente se chama ego, né? E conhecimento nem sempre é conquista de consciência, ajuda, mas não é. A Joana fala isso, nossa querida Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência. Então, nem sempre o conhecimento caminha junto com a nossa amplitude de consciência. Mas, à medida que nós vamos meditando sobre o Evangelho, estudando, nos aprofundando, refletindo, a gente vai chegar um momento que nós vamos conseguir vivenciar. E aí a gente não vai nem perceber, vai ser tão natural que a gente não vai estar preocupado, meu Deus, eu estou fazendo ou eu não estou fazendo. Não é isso? Então, queridos amigos, caminhando para o final da nossa tarefa de hoje, vamos à página inicial, na página 144, fazer preparativos, que nós gostaríamos de destacar algumas falas. Ela diz assim: o homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida, com que será defrontado além da morte do corpo. Então, que a gente possa viver a vida material, não é problema nenhum ter um carro ou ter uma casa própria, já que você trabalhou para conquistar isso, mas que isso não seja a finalidade da sua vida, da nossa vida, né? Que a nossa grande finalidade seja a nossa libertação espiritual. Para o quanto antes deixarmos para trás essa obrigatoriedade que todos nós temos ainda de reencarnarmos, de estarmos aqui na roda das reencarnações. E aí chegará o momento que a gente poderá até vir a reencarnação. Mas vamos escolher o local, viremos quando quiser, no melhor momento, com um objetivo muito maior, né? E também no final ela fala assim, o homem simplesmente terrestre, diz Emmanuel para nós, mantém-se na expectativa da morte orgânica. Olha só, o homem terrestre. O homem espiritual espera o mestre divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Então é isso, queridos, né? Então, quais são as bases da nossa autorrealização? São os ensinamentos do Cristo, né? É a nossa escalada nas bem-aventuranças. Porque quando nós chegarmos lá no topo da montanha,
nós vamos ter condição de estender as mãos de uma forma muito melhor. Por quê? Porque saberemos estender as mãos sem que com isso nós nos manchemos com a lama, que nós vamos precisar muitas vezes colocar os pés, mas sem que essa lama nos manche espiritualmente. Vamos socorrer, vamos descer a montanha até o vale novamente, mas com certeza de pé, sem cair junto com aqueles que estão lá embaixo, mas que também precisarão ser lembrados por nós, porque não tem como nós irmos adiante deixando ninguém para trás. Então é importante que estejamos unidos sempre. Meus amigos, meus irmãos, finalizamos então nosso trabalho da noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos encerrando com a nossa prece, agradecendo a vocês todos pela atenção, ou aqueles que estiverem aí assistindo, ou que forem assistir depois. Nós agradecemos a Deus, a Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E que a nossa bandeira seja a bandeira do amor, da misericórdia, a bandeira dessa busca incessante pelo nosso aperfeiçoamento, para que as forças construtivas da autorrealização, do autodomínio, do instinto de conservação que todo indivíduo traz dentro de si mesmo, essas forças possam estar ativadas. Muito obrigada, e que agora, ao som da Ave Maria, nós podemos dizer à Mãe Santíssima: guarde-nos, Mãe, guarde-nos nesse momento em que a marca é a loucura e o suicídio da nossa transição, dessa civilização da qual nós estamos fazendo parte, e de que se as coisas chegaram até esse ponto, com certeza, Jesus, nós colaboramos para que isso acontecesse. Estamos aqui colocando não só a nossa fala, mas o nosso coração, tudo aquilo que temos de melhor dentro de nós, para colaborar contigo numa renovação social. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, e assim, em nome de Deus, encerramos a atividade de hoje. Graças a Deus. Gente, uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela paciência de vocês. Muito obrigada mesmo.